Olá, eu sou a Aniquele, e juntamente com o Leonardo, hoje a gente irá fazer uma apresentação sobre os métodos inovadores para a conservação de alimentos. Aqui a gente tem o nosso sumário, né, que é composto pela introdução, métodos inovadores, estudo de um artigo, conclusão e referências. Então, primeiramente, a gente tem, né, a introdução do nosso trabalho. Então, os métodos de conservação dos alimentos têm o objetivo de aumentar a vida útil através de técnicas que evitam alterações microbianas, enzimáticas, químicas e físicas, de forma que os nutrientes e as características como aroma, sabor e textura sejam mantidas. Após o tratamento, a conservação é assegurada pelo uso de embalagem apropriada e diferentes métodos de conservação podem ser aplicados nos alimentos, sendo escolhidos de maneiras específicas, né? Dependendo da natureza do alimento, o período em que o mesmo será conservado, o custo de processo, além dos agentes de deterioração, né, que podem estar envolvidos. Os principais métodos tradicionais de conservação são pelo uso de frio, né, refrigeração e congelamento, pelo uso de calor, branqueamento, pasteurização, esterilização, secagem, apertização ou atindalização, controle de oxigênio e água, através da desidratação, liofilização e concentração por evaporação, uso de aditivos, como ácido cítrico, nitratos, nitritos e sulfatos, e também pelo uso da radiação. As indústrias de alimentos, né, vêm tentando desenvolver novas tecnologias ao longo dos anos, térmicas e não térmicas, né, que consigam atingir os mesmos níveis de segurança microbiológica com menor custo, levando ao menor número de transformações indesejadas nos alimentos, né? Essas tecnologias, classificadas como tecnologias emergentes de processamento, buscam, de uma maneira geral, obter algumas características como a extensão da vida útil, a melhor aceitação dos alimentos pelos consumidores e o menor impacto ambiental. Nem sempre todas as características podem ser alcançadas com a aplicação de apenas um método de conservação. Então, daí pode utilizar, né, algumas estratégias de combinação de processos. Bom, agora nós vamos falar alguns métodos inovadores que são utilizados na conservação de alimentos. Então, começando com o aquecimento ômico, nesse processo ele utiliza a própria resistência elétrica do alimento para poder gerar um aumento da temperatura interna quando se submete o produto a uma corrente elétrica alternada. E isso faz com que o alimento seja parte do circuito. Então, o calor ele é gerado internamente no produto, né? E é produzido igualmente por todo o produto, sem que aconteça o gradiente de temperatura. Isso acaba sendo uma vantagem quando se compara com um tratamento térmico convencional, porque no caso do aquecimento ômico, o processamento ele não é dependente das paredes quentes, né? Ou dos coeficientes de transferência de calor do alimento. Então, o processamento ômico ele apresenta melhores rendimentos e menor tempo de processo. E isso acarreta em uma maior retenção de nutrientes, né, e de outros parâmetros de qualidade. Então, agora falaremos sobre o infravermelho. Entre as técnicas de radiação, a aplicação da radiação infravermelho tem se mostrado bastante promissora. Esse processo ele envolve energia eletromagnética na faixa de comprimento de onda de 0,75 a 100 micrômetro. Algumas vantagens desta técnica incluem a simplicidade do equipamento requerido, a fácil incorporação do aquecimento infravermelho com outros métodos de aquecimento, como convectivo, condutivo e também microondas, e a alta qualidade, né, dos produtos finais, além da significativa economia de energia.
Então, o infravermelho ele pode atuar como tratamento térmico, incluindo a inativação de fatores tóxicos e enzimas degradativas, além da redução da contagem microbiana. Falando agora sobre o plasma frio, o termo plasma é definido como um gás ionizado e parcialmente neutro em uma região que contém cargas balanceadas de íons e elétrons. Então, o plasma frio envolve o uso da ionização parcial ou total do gás, com íons carregados positivamente e ou negativamente, além de átomos, elétrons, moléculas excitadas, radicais livres, fótons e outras espécies reativas que vão inativar os micro-organismos para garantir a qualidade microbiológica dos alimentos. E os gases ionizados são o oxigênio, o nitrogênio ou uma mistura de gases nobres, como por exemplo o neônio, argônio ou hélio. Então, agora a gente tem o pulso elétrico. O tratamento por pulsos elétricos representa uma alternativa promissora também, né, de conservação, uma vez que ele se assemelha ao processo de pasteurização sem o componente térmico. Esse método utiliza pulsos de alta voltagem, produção de altas intensidades elétricas, normalmente de 20 a 80 kV por centímetro, e essas altas intensidades são conseguidas pela acumulação de grande quantidade de energia em um condensador, que descarrega em forma de pulsos durante curtos espaços de tempo, normalmente em menos de 1 segundo, de forma uniforme e com um aumento mínimo de temperatura. Então, temos a figura que representa esquematicamente esse processo, onde o alimento não processado ele é bombeado e até a câmara de tratamento e recebe os pulsos de voltagem. Depois passa pelo sistema de arrefecimento e daí temos o alimento processado. Um outro método é o que envolve a utilização de ultravioleta, onde as lâmpadas emitem luz ultravioleta quando são aplicadas uma tensão elétrica na mistura do seu gás que tem no seu interior. Esse gás ele pode ser mercúrio ou xenônio, e vão emitir luz no comprimento de onda no intervalo germicida. Então essa tensão ela vai fornecer energia suficiente para que os elétrons passem para os orbitais externos e quando eles voltarem para os seus estados originais, vai ocorrer uma descarga de fótons gerando a luz ultravioleta. E ao absorver a radiação ultravioleta no comprimento de onda com ação germicida, ocorre alterações no ácido nucleico dos micro-organismos e isso prejudica sua capacidade de reprodução, e de sobrevivência. Então, agora falaremos sobre o estudo de artigo. O artigo escolhido tem como título Aplicação do ultrassom no processamento de frutas e hortaliças. Introduzindo o artigo, ao considerar que frutas e hortaliças são alimentos perecíveis e que podem ser submetidos a diferentes fontes de contaminação, há uma preocupação na busca pela garantia de qualidade desses alimentos. O ultrassom ele pode ser utilizado na indústria alimentícia para obter informações sobre produtos e promover melhorias na qualidade e na preservação dos alimentos. O princípio básico dessa tecnologia é a cavitação acústica, que envolve o crescimento e o colapso de bolhas durante os períodos de rarefação e compressão. Esse fenômeno é caracterizado por efeitos físicos e químicos que podem ocasionar a destruição dos micro-organismos, a inativação enzimática e a extração de compostos bioativos. Diante disso, o ultrassom ele pode ser empregado na indústria de processamentos de frutas e hortaliças, seja para contribuir na melhoria da qualidade e na segurança dos produtos ou para potencializar os processos já existentes. Esse artigo tem como objetivo apresentar um compilado de pesquisas que foram realizadas com o uso de ultrassom em frutas e hortaliças, o método de ação e aplicação, expondo os impactos na qualidade microbiológica, na atividade enzimática e na remoção de resíduos, e também na qualidade físico-química, nutricional e sensorial do alimento. Então, agora falando sobre as características, funcionamento e componentes.
No ultrassom, as vibrações sonoras elas são transmitidas por transdutores Langevin piezoelétricos, que consistem em dois elementos de cerâmica que alteram, né, o tamanho em resposta a um campo elétrico. Temos a figura, né, que ilustra a aplicação do ultrassom, sendo que em banhos de ultrassom, 4 ou 6 desses transdutores são geralmente colocados abaixo da base do banho, em um padrão organizado. Os equipamentos de ultrassom são formados por geradores, transdutores e emissores. O gerador elétrico ele é fonte de energia para o sistema de ultrassom. O transdutor ele vai converter a energia elétrica em vibrações mecânicas em uma determinada frequência e o emissor é responsável pela emissão das ondas ultrassônicas. Esses processos eles são aplicados ao alimento diretamente por meio de sondas ou com o uso de ultrassom tipo banho. Com essa aplicação, pode ocorrer a inativação enzimática de micro-organismos e a redução de resíduos pesticidas, favorecendo uma maior segurança do alimento, qualidade, né, tanto sensorial como nutricional, e um menor impacto ambiental. O ultrassom pode ser aplicado com diferentes finalidades na indústria de alimentos, como por exemplo na inativação de enzimas, em processos de mistura e homogeneização, extração de compostos, filtração, desidratação, secagem, cozimento, congelamento e descongelamento, sanitização, então assim, no geral, processos de conservação, né? Além disso, também no amaciamento de carnes, na cristalização da lactose de gordura, na emulsificação, na desgaseificação e também na fermentação em diferentes matrizes alimentares. Então, quando o ultrassom é aplicado isoladamente, ele pode não ser suficiente para inativar os micro-organismos e as enzimas. Dessa forma, então, ele pode ser utilizado combinado com uma pressão e um leve calor ou outras técnicas, né, para inativação microbiana, principalmente dos agentes patógenos, para favorecer a eficácia do tratamento. Além disso, a aplicação do ultrassom tem atraído atenção por seu papel na sustentabilidade, porque ele reduz possíveis impactos ambientais, como, por exemplo, permite a aplicação sem geração de resíduos e o uso de menores concentrações de sanitizantes quando combinados, né, a ultrassom em procedimentos de sanitização de frutas e hortaliças. Mas cabe destacar aqui que a falta de experiência e também a dificuldade de desistir dos procedimentos convencionais, né, tem sido um obstáculo para que o ultrassom seja adotado e comercializado em escalas industriais. Efeitos sobre os micro-organismos. A inativação microbiana, por meio de ultrassom, ela apresenta diferentes respostas com base no tamanho, na forma e na espécie do micro-organismo. Bactérias gram-positivas, elas são mais resistentes ao ultrassom do que as bactérias gram-negativas, porque elas apresentam parede celular mais forte. Fatores relacionados aos alimentos também devem ser considerados, porque a fruta com uma superfície mais lisa vai facilitar o acesso das ondas ultrassônicas às células-alvos. O ultrassom ele também pode ser aplicado juntamente com outros métodos de conservação para garantir a eficiência na redução da carga microbiológica, reduzindo também o tempo de exposição às ondas sonoras e também obter um produto com maior qualidade. A aplicação do ultrassom em produtos de origem vegetal, combinado com alguns métodos não térmicos, tem apresentado resultados positivos nesse estudo, né, na redução microbiológica, como a utilização juntamente com ácido acético, hipoclorito de sódio, atmosfera modificada e óleo essencial. Falando agora do efeito sobre as enzimas, a aplicação do ultrassom pode ocasionar a despolimerização de enzimas e, consequentemente, a redução da sua atividade. E a despolimerização pode acontecer devido à degradação da enzima pela cavitação ou pela ligação de radicais livres ao substrato enzimático. E algumas enzimas têm relação direta com os sabores e cores dos alimentos, e são comumente encontradas em frutas e hortaliças.
A gente tem as enzimas endógenas, né, como a peroxidase, POD, e a polifenol-oxidase, que é a PPO, que estão envolvidas nos processos de escurecimento enzimáticos. E isso torna uma preocupação na indústria alimentícia, porque às vezes isso não é desejável. Então, com o objetivo de minimizar esse processo de escurecimento, a tecnologia por ultrassom tem sido empregada como um método de inativação enzimática e tem mostrado um grande potencial para aplicações industriais. Então, com a inativação das enzimas, né, como a POD e a PPO, as reações de escurecimento enzimático de compostos fenólicos vão ser minimizadas. E essas enzimas estão envolvidas também nesse processo. Além disso, a presença dos compostos fenólicos também pode acelerar a degradação de antocianinas, que resulta em perda de cor. Então, a inativação dessas enzimas é importante para melhorar a retenção de cor e aumentar a vida útil do alimento. Falando agora sobre a descontaminação de resíduos de pesticidas, o ultrassom ele tem se mostrado uma técnica ambientalmente correta e eficaz para reduzir os resíduos de pesticidas de frutas e vegetais frescos durante o processo de limpeza, por ser livre de produtos químicos e também não gerar poluentes secundários, né, durante o processamento. O mecanismo responsável pela eficácia do ultrassom na redução de pesticidas em alimentos é a cavitação, que gera energia mecânica, né, a qual se distribui nas superfícies das frutas e hortaliças. Falando sobre o impacto do ultrassom nas características físico-químicas e sensoriais, a aplicação de ultrassom em alimentos tem mostrado resultados benéficos, né, aliando a preservação, que é ao inativar as enzimas e micro-organismos, com a manutenção das características sensoriais e físico-químicas do produto. Então, as propriedades como pH, acidez titulável, sólidos solúveis, cor e capacidade antioxidante são comumente avaliados para mostrar a efetividade e a qualidade do ultrassom como um método de processamento em alimentos. Carvalho e colaboradores, em um estudo, mostraram que o uso do ultrassom em sucos de açaí e de buriti não afetou significativamente os valores de pH, de acidez total titulável e de sólidos solúveis desses produtos. Já em outro estudo, conduzido por Lu e colaboradores, os resultados foram promissores, onde os tomates foram tratados com ultrassom de alta densidade e foi verificado que o conteúdo de fenólicos totais, carotenoides, ácido ascórbico e licopeno aumentou após o tratamento, com ultrassom. Dando continuidade, o estudo de Gani e colaboradores verificaram que a cor do morango se deve principalmente à presença de antocianinas, e que com a aplicação de ultrassom melhorou a retenção de cor durante o armazenamento das amostras. Mas quando foi aplicado o ultrassom por 60 minutos, não se teve um resultado satisfatório na retenção da cor dos morangos. Nesse segundo tópico, os autores discutiram a qualidade sensorial de um suco de barberry que foi tratado por ultrassom, e eles mostraram que o tratamento não afetou a aceitabilidade dessa bebida, nem as avaliações de cor e aroma, que elas se mostraram positivas no suco tratado em relação ao produto natural. Então, as alterações físicas, principalmente causadas pelo ultrassom nas células vegetais, podem promover o aumento da disponibilidade de compostos, sem ocasionar a degradação desses compostos ou alterar a aparência do produto. E isso faz com que a qualidade seja melhorada como um todo. E a aplicação de ultrassom é um método simples e eficaz e também é considerado de baixo impacto ao meio ambiente, ou seja, sustentável, porque reduz o tempo de processamento, que provoca um maior rendimento e um menor consumo de energia. E isso vai fazer com que as características originais do alimento sejam retidas, e também pode evitar o uso de aditivos como uma forma de conservação. Partindo agora para as considerações finais, a utilização do ultrassom no processamento de frutas e hortaliças
tem sido amplamente empregada, com resultados positivos em relação às características físico-químicas, nutricionais, microbiológicas dos alimentos. Além disso, essa tecnologia ela mantém as características sensoriais e apresenta uma boa aceitação pelos consumidores. Dessa forma, é interessante para aplicação comercial, né? Por ser uma tecnologia ambientalmente correta, que permite um menor tempo de processamento e apresenta, né, bons resultados, como a inativação enzimática, redução de micro-organismos e benefícios na qualidade nutricional. Entretanto, a sua aplicação industrial ainda é um desafio, sendo necessário alguns investimentos e esforços, né, para difundir a pesquisa e as suas aplicações em grande escala e a comercialização, né, da tecnologia. Então, para finalizar, a gente tem as referências que foram utilizadas para realizar esse trabalho. E agradecemos pela atenção.